já se pegou analisando um tecido alguma vez? Nunca! Nem quando você vai comprar uma roupa e você toca na peça, olha a etiqueta. Ou ainda antes de escolher um tecido especial para aquele projeto que você precisa costurar. Você sabia que na indústria têxtil a análise técnica de tecido é extremamente importante? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos analisar uma amostra de tecido de malha. Então, vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane. Vamos falar sobre têxtil e moda? Essa amostrinha desfiada aqui é um produto final que passa por um longo processo de produção e também de pesquisa antes da sua produção. Essa pesquisa envolve o que nós chamamos de análise técnica de tecido. E para que é que serve essa análise técnica? Bom, na indústria têxtil a gente pode usar a análise técnica de tecido de duas formas. A primeira seria para controle de qualidade. Quando o tecido está pronto, já saiu do tear, ele passa por uma minuciosa análise de controle de qualidade antes de sair da indústria. E também existe uma outra análise técnica que a gente faz antes de o tecido entrar na linha de produção. Imagine que nós queremos reproduzir esse tecido aqui. Então a gente precisa olhar para ele com calma e muita atenção para entender como ele foi produzido, qual é a matéria-prima que o compõe, qual é o tipo de fio que está formando esse tecido, entre tantas outras informações. Mas você aí na sua casa também pode fazer análise de tecido. Se você gosta de costurar, você pode olhar qual é o tipo de tecido que cai melhor na peça que você quer costurar. A gente já sabe que tecidos de malha aderem melhor ao corpo, então são mais indicados para peças como camisetas, lingeries e roupas esportivas, e tecidos planos aderem menos ao corpo e são mais indicados para peças de alfaiataria e peças com corte mais reto. Agora, se você não costura, não trabalha na indústria têxtil, mas gosta de comprar umas roupinhas de vez em quando, você também pode fazer análise de tecido. Lá na loja, quando a peça está na arara, no manequim, no cabide, você pode chegar lá com o seu ar de curioso, tocar na peça, esticar para ver se é tecido plano ou de malha, olhar aquela etiqueta que a gente sempre corta porque incomoda para saber qual é a composição daquela peça, entre outras coisas que você pode analisar antes de comprar uma peça de roupa. Boas-vindas ao meu escritório! Vamos então à nossa análise técnica, que tem como finalidade entender do que se trata essa amostra para posteriormente reproduzi-la. Aqui nós temos dois tipos de tecido que são produtos finais que chegam na nossa casa. Esse é o tecido plano e esse é um tecido de malha. Como é que eu sei a diferença entre os dois? No tecido plano a gente tem dois conjuntos de fios, que no tecido de denim, popularmente conhecido como jeans, fica bem fácil de ver, né? Que tem o fio azul e o fio branco. E aqui a gente só tem um fio, que é o fio branco. E ele evolui nesse sentido dentro do tecido, no sentido horizontal. O fato de o fio evoluir no sentido horizontal nos diz que esse é um tecido que foi feito na malharia por trama. Eu deixei aqui na descrição o link do vídeo no qual eu analisei essa amostra de tecido plano, mas para você que ainda não viu, um leve spoiler. Um tecido plano é formado pelo entrelaçamento de dois conjuntos de fios. Um conjunto de fio entra no sentido vertical e o outro entra no sentido horizontal. Os dois formam entre si um ângulo de 90 graus, é como se eles desenhassem um L em letra de forma, e esse entrelaçamento é o que forma um tecido plano. Na malharia é possível a gente fazer tecidos com um fio ou com mais de um fio. Quando a gente tem um tecido de malha formado por mais de um fio, a gente tem a malharia por urdume, e quando um fio só forma um tecido de malha, a gente tem a malharia por trama. Outra característica do tecido de malharia por trama é que ele estica muito mais no sentido da largura do que no sentido do comprimento. E também na hora de desfiar, o fio sai em um único sentido, que é no sentido horizontal. Não sai fio no sentido vertical. Para compreendermos um tecido, a gente precisa saber como ele é formado, conforme eu já expliquei para vocês, e também qual é o ligamento do tecido. O ligamento do tecido é a maneira como um fio vai evoluir dentro dele e formar, digamos que, o desenho formador do tecido.
E para a gente observar o ligamento de um tecido, a gente utiliza a lente conta-fios, um objeto pontiagudo para facilitar na hora de observar a evolução do fio dentro do tecido, e se você quiser, o giz de alfaiate ou o giz lápis de alfaiate para pintar um dos fios e analisar a evolução dele dentro da amostra. Vamos começar então pelo começo. Eu já fiz a análise desse tecido para a gente não perder tanto tempo assim, e eu aconselho que você utilize uma folha de papel quadriculado para facilitar na hora de fazer o desenho do ligamento. Mas se você não tiver uma folha pautada, uma folha de sulfite, também vai fazer o mesmo efeito da folha quadriculada. Para descobrir o ligamento, não tem nenhum segredo. A gente posiciona a amostra sempre com o Vzinho, que seriam as perninhas da malha, para cima, né, no sentido certo. Então a gente posiciona a lente conta-fios. Deixa eu ver se está no sentido certo. Não. E aí, com o auxílio de um objeto pontiagudo, depois de você posicionar a sua amostra do jeito certo, você vai contar, você vai observar como é que o fio evolui. No caso da minha amostra, que é um jersey simples ou uma meia malha, você vai observar sempre os Vzinhos um do lado do outro. Isso significa que todas as agulhas estão formando malha, e para representar isso, você faz esse desenho conforme eu fiz aqui na minha folha de papel quadriculado. Agora que a gente já sabe o ligamento, a segunda coisa que a gente precisa descobrir é a densidade do tecido, ou seja, quantas malhas cabem em 1 centímetro dessa amostra. Para fazer isso, a gente vai contar carreiras e colunas. Carreiras são nesse sentido e colunas são nesse sentido do tecido. Então, mais uma vez, posiciona a amostra, coloca a lente conta-fios em cima e conta quantas carreiras e quantas colunas existem aqui. Também dá para contar as perninhas da malha, que seriam esses Vzinhos, que tem aqui dentro de 1 centímetro, tá? Na sua lente conta-fios, 1 centímetro é esse buraquinho, esse quadradinho aqui. Se você destacar, você tem 1 polegada. Para adiantar o nosso vídeo, eu não ficar aqui perdendo tempo contando quantas carreiras e quantas colunas tem, eu achei 16 carreiras e 19 colunas. Para encontrar a densidade do tecido, a gente vai multiplicar carreiras por colunas. Então, 16 vezes 19, 304 malhas por centímetro. É recomendado que você faça essa contagem e o cálculo da densidade em 5 pontos diferentes da sua amostra, para você ter mais acurácia na sua medição, né? Para a sua medição ser mais certa. Mas eu não fiz, tá? Eu fiz só uma medição mesmo, só para título de exemplo, para vocês entenderem como que faz. Vocês viram que eu fiz esse desenho aqui para representar a formação de malha, e esse quadrado vermelho aqui representa o rapport desse tecido. Rapport é a menor repetição do ligamento de um tecido. E por que é que eu fiz esse desenho e não nenhum outro desenho? Porque existe uma simbologia para a gente fazer o desenho do ligamento de um tecido de malha. Quando a gente tem esse desenho que eu fiz aqui no nosso ligamento, nós temos a agulha formando malha. Quando está desenhado como se fosse a boquinha de um gato na agulha, ela está retendo malha ou formando um fangue. Quando não tem nada desenhado na agulha, ela está fora de trabalho. E quando tem um X sobre a agulha, ela está fora de ação. Uma agulha fora de trabalho não trabalha em momento nenhum do tecido, ela está lá desativada no tear. Uma agulha fora de ação, ela não trabalha naquela determinada carreira ou coluna, no caso da malharia por urdume. E também existem as placas de agulha, placa de trás e placa da frente, para máquinas de dupla frontura, ou uma única placa para máquinas de uma frontura só. Esse tipo de análise é feita quando a finalidade é reproduzir essa amostra no tear. Então, assim, além do ligamento, densidade do tecido, a gente precisa de informações como o título do fio, peso do tecido, né, que seria a gramatura, entre outras coisas. Mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou acabar com a nossa análise aqui e depois eu volto e trago os outros detalhes em relação a essa amostra, tudo bem? Então, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e faz a sua inscrição aqui embaixo nesse botão vermelhinho e ativa o sininho para não perder o resto dessa análise. Agora vamos voltar para o nosso cenário habitual para a gente se despedir, beleza? Agora que você aprendeu a fazer análise técnica de um tecido de meia malha ou jersey simples, não se esqueça de se inscrever aqui no canal apertando esse botão vermelhinho.
Ativa o sininho também para receber todas as notificações dos vídeos novos no canal. E não se esqueça de apoiar o meu trabalho deixando a sua curtida aqui no botão do joinha. Foi um prazer falar com você hoje e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Análise técnica de tecido de malha, take sei lá qual. Análise técnica de tecido de malha, take 5, a análise.